rapaziada, parece que a Sony lançou no lixo, né? 5,6 bilhões de dólares. O que tá queimando 5,6 bilhões de dólares sem grandes retornos com essa história de jogo serviço. Que coisa, hein? Doideira da porra. A gente sabe que a Sony comprou a Band, né? Por 3,6 bilhões de dólares, com a intenção de aprender a fazer jogos com serviço com a Band, né, com a intenção de que a Band ensinasse os estúdios dela a fazer jogos como serviço. A gente viu que a Sony também ela separou no seu orçamento 2 bilhões de dólares para investir também em jogos como serviço, né, em pesquisa e desenvolvimento de jogos como serviço. E depois desse investimento massivo de 5,6 bilhões de dólares, a gente tem visto aí que cerca de 9 a 10 jogos do PlayStation já foram cancelados, de 8 a 10 jogos. Hoje saiu uma notícia que um Horizon MMO, que estava sendo desenvolvido aparentemente por uma empresa chinesa, eu acho, ele também foi cancelado supostamente. Então assim, já é acho que o 9º ou 10º jogo que a Sony cancela dessa empreitada dela aí. Ou seja, ela gastou 5,6 bilhões de dólares para até agora não ter nada de muito concreto, a não ser, naturalmente, a aquisição da IP do Destiny, né, que também está enfraquecendo e está perdendo força como jogo, como serviço, e o Helldivers, que fez sim muito sucesso no lançamento, mas parece também que perdeu força e não conseguiu engrenar e crescer. Ou seja, a Sony ela ficou numa situação tão aparentemente, né, olhando assim de fora, aparentemente desesperada em tentar entrar nesse negócio de serviço, em tentar buscar novas fontes de renda que vão além das fontes de renda tradicionais que ela tem no console. Ela ficou tão desesperada em conseguir essas novas fontes de renda que ela fez um investimento, cara, massivo de 5,6 bilhões de dólares, e até então, cara, parece que isso não vai trazer resultado, tá ligado? Parece que isso não vai gerar muita coisa pra Sony, não. É o que tudo indica, né? E eu fico imaginando que critério que a Sony ela utilizou para cancelar tanto jogo. Eu sei que o Concorde foi uma desgraça, né? O Concorde foi muito ruim. Mas, porra, o que esses outros jogos tinham, né, de tão terrível, de tão ruim, que não valia nem a pena tentar botar um ou outro no mercado e ver no que dá. Quando, na verdade, ela cancelou uma enxurrada de jogos. É um momento muito complicado para o PlayStation, cara. E ele mesmo nessa geração de que tá vendendo mais consoles, essa coisa toda que o Xbox e tudo mais, ele se mostra aparentemente com uma economia meio fragilizada, né? Porque, porra, eu imagino que a Sony não poderia ter feito com esses 5,6 bilhões de dólares. Talvez ela conseguisse até adquirir empresas como uma Square Enix, por exemplo, ter uma grande empresa como uma Square Enix dentro do repertório dela de estudos. Ela poderia, sabe, adquirir outras empresas grandes do mercado, né, empresas significativas no mercado que produzem jogos single player que a galera do PlayStation gosta, que a galera do PlayStation tanto ovaciona, né? E não, cara, ela torrou esse dinheiro tentando entrar no mercado que ela não tem expertise, que ela não tem capacidade, que ela não conhece esse mercado, ela é fraca nesse mercado. Até então ela nunca desenvolveu nada nesse mercado. Às vezes as galera citam muito, por exemplo, sei lá, o multiplayer do The Last of Us Part 1, mas porra, multiplayer e jogo como serviço são coisas totalmente diferentes, né? Multiplayer, você ter um jogo multiplayer é uma coisa, e você ter um jogo como serviço é outra. A sua estratégia de monetização, a sua estratégia de longo prazo para aquele jogo, ele é totalmente diferente do que um jogo que simplesmente tem lá uma opção de multiplayer dentro das suas opções de jogo, de como você pode jogar aquele jogo, né? Um modo single player, um modo multiplayer, um modo horda e tal. Mas o jogo como serviço, ele tem uma estratégia financeira, ele tem uma estratégia de médio e longo prazo em termos de conteúdo, né, que é totalmente diferente do jogo multiplayer. E a gente vê que a Sony, ela tá totalmente perdida, cara, nisso aí. Totalmente perdida, né? Totalmente perdida. E aí vamos ver para onde que isso vai, né? Porque já foi muito dinheiro de ralo, foi muito dinheiro pro lixo com essa brincadeira toda aí da Sony. Ela vai levar anos, certo, para se recuperar desse investimento que aparentemente fracassou. Porque, por exemplo, quando você pega, isso é uma coisa interessante, por exemplo, quando você pega a Microsoft botou 7 bilhões na Bethesda, né? 7 bilhões na Bethesda, ou seja, 2 bilhões a mais ali, 1,4 bilhão a mais do que a Sony gastou, 1,4 bilhão a mais ou menos, 2 bilhões a mais do que a Sony gastou. E o que ela conseguiu com isso? Um grupo considerável de estúdios, que a Bethesda tem, um grupo considerável de IPs, Fallout,
The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, certo? Com vários IPs diferentes de jogos ela conseguiu, vários estúdios diferentes, IPs que são consagradas, IPs que são antigas no mercado, que são fortes no mercado, né? Então ela conseguiu uma força de produção de conteúdo bem interessante com essa quantidade de estúdios, essa quantidade de IP, né? E, cara, foi 7 bilhões. A Sony gastou até então 5,8 bilhões de dólares para ter 2 jogos, certo? Basicamente, que é o Destiny, que já tá perdendo força, o Helldivers, que foi um sucesso no lançamento, mas eu não sei como ele tá hoje. E é isso, cara. Sacou? Eu não gosto mais nada. Mais nada. Então tem que torcer muito para que os próximos jogos que a Sony vai lançar de serviço, eles deem muito certo, para que ela consiga reaver esse dinheiro, e vai ser muito difícil ela reaver esse dinheiro no curto prazo. Ela vai precisar aí de uns 4, 5 anos para conseguir reaver esse dinheiro que ela perdeu com esses 8, 9, 10 projetos que ela está cancelando. Então a Sony está num momento bem complicado, bem complicado. Eu sei que eles falam que, por exemplo, o estúdio da Band, né? Acho que é Band, que é do Days Gone. O estúdio não vai ser fechado. Ok, o estúdio aquele estúdio que faz remake, remaster, Bluepoint. A Bluepoint não vai ser fechado. Porra, massa, da hora. Muito bom. Só que o fato é o seguinte, né? O que faz um estúdio rodar é o projeto. O que banca o estúdio, o que faz ele existir é o projeto que ele está executando. Beleza, esses 2 estúdios queimaram um projeto, que foi o jogo como serviço. Supostamente, eles estão trabalhando no jogo single player. Ou seja, os jogos single player que esses estúdios vão lançar daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos, ele tem que funcionar. Ele tem que performar, porque senão a Sony vai ter que colocar a mão no bolso de novo, pela 3ª vez, para botar um projeto na mão deles para eles continuarem existindo. Será que vai valer a pena? Essa é a parada. Então, tipo assim, esses projetos eles têm que fazer sucesso. Esse novo projeto desses 2 estúdios, por exemplo, tem que funcionar. Porque se eles lançarem 2 projetos, cada um com o seu projeto, e esses projetos não forem bem, não gerar receita, não gerar dinheiro para manter eles funcionando para um próximo projeto, eles vão ter que ser fechados. Ou a Sony vai ter que desembolsar de novo mais 200 milhões, tirar 200 milhões do bolso dela para colocar nesses estúdios de novo, mesmo eles não trazendo retorno. Então o próximo projeto desses estúdios tem que funcionar. Senão eles não vão gerar receita para eles continuar existindo, e aí a Sony vai ter que tomar uma decisão difícil. Ou ela vai ter que fechar esses estúdios, ou ela vai ter que desembolsar mais 200, 300 milhões para fazer com que esses estúdios funcionem por mais 4, 5 anos. Porque é isso que mantém os estúdios funcionando, é os projetos que eles estão trabalhando, certo? Então, cara, é uma situação muito complicada da PlayStation, muito difícil, foi um investimento muito gigantesco, provavelmente a gente vai ver o impacto disso no próximo relatório dela. Esse investimento ele tem um custo financeiro, mas ele tem um outro custo também para a imagem da marca. O PlayStation vai ficar um bom tempo aí com escassez de conteúdo, recebendo conteúdo próprio dos estúdios da Sony em pouca quantidade, em pouca escala, em pouco volume. Isso vai acontecer, não tem o que fazer, porque ela gastou muito tempo dos seus estúdios e muito recurso fazendo esse jogo como serviço, que aparentemente não vai muito para frente, né? Aparentemente não vai muito para frente. Então isso vai impactar, cara, não tem jeito, certo? É possível que a Sony só vai se recuperar disso aí no PlayStation 6. Infelizmente, o negócio de games ele gira, né, em períodos de 4 a 5 anos, que são os períodos que se leva para desenvolver um jogo. Então ela vai se recuperar isso de um período de 4 a 5 anos, que é basicamente a próxima geração de consoles, tá? Ninguém tá falando que a PlayStation vai falir, que a PlayStation vai quebrar, mas sim vai ser um momento negativo, um momento ruim, um momento que não vai ser tão positivo. Óbvio que a Sony deve se agarrar e deve se apegar à produção third party, joguinhos da China, esse tipo de coisa, para suprir buracos que vão surgir aí ao longo da sua line-up de desenvolvimento de jogos, que vai ter muito buraco. Ela vai usar joguinhos de terceiro, a gente sabe, mas jogos do estúdio dela, cara, vai ser complicado, hein? Essa é a parada, esse é o papo, essa é a ideia. Parece que a Sony torrou 5,6 bilhões de dólares sem muito retorno e sem muita expectativa de retorno. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Essa é a ideia, esse é o papo. Deixa seu comentário, compartilha, comenta se você curtiu e beijunda, até a próxima.